que você lida com a raiva? Você já pensou que a raiva, ela pode ser uma energia de propulsão para você realizar na sua vida tudo o que você quer? E quando você não aceita a raiva, tem um julgamento de que ela atrapalha a sua vida, nesse momento você inibe a sua potencialidade, a sua capacidade de realizar coisas? Se esse assunto faz sentido para você, fica comigo até o final do que eu tenho para apresentar, porque eu vou te ajudar a entender a raiva por uma perspectiva onde fica mais fácil aceitar e lidar com ela. Então eu vou falar sobre a raiva e por que você precisa dela. Quando se trata da raiva, a gente passa por uma educação que não acolhe os sentimentos. E faz sentido, de alguma forma, a expressão da raiva não pode ser uma expressão negativa que afete alguém, afete outra pessoa negativamente, seja uma ação física ou verbal. Então a nossa educação ensina que a raiva não pode ter uma expressão negativa. O problema disso é que a gente também não aprende a expressão positiva da raiva. E eu quero compartilhar uma história minha. A maneira como eu aprendi a lidar com a raiva me remete à minha infância. E eu lembro de que quando eu fazia algo errado, a criança faz coisas erradas, não se comporta direito, chega a reclamação. E daí uma coisa que acontecia comigo era que meu pai me repreendia, me orientava, e normalmente ele estava com muita raiva nesses momentos. E toda a tentativa, as poucas que eu tive, de me explicar, no fundo eu queria dizer que eu não estava totalmente errado, que aconteceu, o que tivesse acontecido, eu também tinha a minha parte da história, eu queria compartilhar, mas no fundo eu não tinha esse espaço. Então a última tentativa que eu tive de me expressar o que eu sentia ou me expressar a minha parte da história foi escrever e entregar para o meu pai. A reação dele foi ficar com raiva e dizer, ele amassou o papel e disse, você tem que ser homem e falar isso na minha cara. Claro que com 8, 9, 10 anos eu não conseguia. Mas então a minha forma de expressar a raiva foi me ressentir, me afastar e me guiar por minha conta mesmo. E me afastando do meu pai e ficando monossilábico, só falando sim, não e não sei. E seguir meu próprio caminho. Mais tarde, há uns 10 anos, eu entrei no caminho do autoconhecimento, buscando, me aprofundando em PNL, fiz a formação em constelação familiar e a partir daí eu comecei a entender e a lidar com a raiva de uma outra forma. E é isso que eu apresento aqui. Para mudar a sua relação com a raiva, é necessário entender que ela tem uma intenção positiva. Quando eu falo intenção positiva, significa a raiva, ela, numa manifestação negativa, pode machucar alguém, ferir alguém, física ou emocionalmente. Mas o positivo da raiva tem a ver com você impor limites, colocar uma barreira em algum comportamento que afete você. Então, o positivo da raiva tem a ver com uma preservação, com uma proteção e a defesa de algo que você, de alguma forma, não esteja aceitando. Você põe um limite, você cria uma barreira. E nesse sentido, a raiva precisa ser acolhida. Quando você se fecha para a raiva, você se fecha para a sua expressão. A raiva está ligada à autenticidade e à espontaneidade. Se você reprime a sua raiva por não sentir que você pode expressar a raiva de maneira segura, se você tem medo de perder o controle e a raiva gerar, vamos dizer, você machucando outra pessoa, esse medo faz com que a sua raiva volte para você mesmo. Então é comum quando alguém tem dificuldade de lidar com a raiva, que surja pessoas que confronte e ao expressar a raiva para se proteger, é comum sentir culpa depois. E a culpa nada mais é que a raiva voltada contra si mesmo. Então aprender a lidar com a raiva tem a ver com entender que a raiva tem uma função de proteger e ela está ligada com a expressão de quem você é, com a sua autenticidade. Então desenvolver uma expressão sadia da raiva
traz mais, vamos dizer, bem-estar, presença e capacidade de realização. Esse é o olhar que eu trago sobre a raiva. E se é difícil para você lidar com a raiva, a pergunta que eu faço é: como é a expressão da raiva na sua família? As pessoas expressam a raiva abertamente ou elas evitam o conflito e se afastam? Se você perceber que a sua dificuldade em lidar com a raiva não é só sua, se você perceber que mais pessoas da sua família também têm dificuldade de lidar com a raiva, você pode experimentar fazer uma constelação familiar, que te dá uma perspectiva de o que a raiva quer incluir na sua família. Então, numa constelação você tem uma perspectiva mais ampla, você percebe como as pessoas da sua família e a raiva se relacionam, e na mesma sessão de constelação você traz uma mudança positiva. Você já experiencia, vamos dizer, uma leveza maior em relação à raiva, com uma aceitação maior dela. Quando você entende que a raiva ela é uma força a favor da vida, quando você tem uma expressão positiva para ela, você desenvolve mais aceitação de você, porque a raiva é uma parte legítima de você mesmo, você expressa mais presença, espontaneidade e autenticidade. A constelação é uma oportunidade de você conseguir isso de uma forma direta, simples e prática. Se esse assunto faz sentido para você e você quiser experimentar a constelação familiar para trazer uma melhor relação com a raiva, acesse o link que vai aparecer em algum lugar aqui da tela ou na descrição para obter mais informações. É isso, um grande abraço e até a próxima.